Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. O tema da lição de hoje, dia 20 de março, é vida eterna. Esses dois textos aqui, irmãos, eles são muito utilizados para fazer menção ao que Cristo veio conceder a todos os seus filhos. É claro, não faz parte do plano de Deus a morte eterna para todos os seus filhos. Tem um texto no livro de Isaías que chega a descrever que Deus fará o seu ato estranho, e o ato estranho de Deus é o ato de destruição. Deus é um Deus que constrói, Deus é um Deus que cria, Deus é um Deus que dá origem e realiza coisas boas. Porém, aqui, nesses dois textos, a gente vê um contraponto entre uma coisa e outra. Poderíamos até chamar de recompensa através da vida que querem viver. Se eu quero uma vida eterna, eu vou viver à luz daquilo que aquela vida me proporciona. Eu tenho que viver em submissão à sua palavra. Eu tenho que deixar ser guiado pelo Espírito Santo, como Paulo disse, né? Andai no Espírito e de maneira nenhuma satisfarei as obras da carne. Então, aqui, nesse texto de Romanos 6, ele começa dizendo assim: pois o salário do pecado é a morte. O salário, irmãos, nesse contexto, quer dizer aquilo que se recebe pelo trabalho que fez. Assim como um trabalhador recebe algo por conta das suas atividades e a recompensa daquilo é, na verdade, o fruto do seu trabalho, quem vive no pecado receberá também o galardão conforme o seu pecado, a recompensa conforme aquele que viveu. Por isso que é tratado de morte. E essa morte aqui não é a morte física, não é a morte passageira, não é a morte que todos iremos passar, quer Cristo venha ou não. Ou seja, se Cristo vier e eu não passar, perdão, deixa eu só voltar aqui. Se eu morrer antes da volta de Cristo, todos nós podemos passar por essa morte. É a morte natural. É a morte que todos irão para o cemitério e ali então serão sepultados. Porém, aquela morte eterna, que não haverá sepultamento, se não desfazer da pessoa através do fogo e enxofre, através de tornar a pessoa cinza. Essa é a morte que está aqui descrito em Romanos 6:23. Quando Paulo descreve o salário do pecado é a morte, ele contrapõe com a vida eterna. Aí ele fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se o dom é a vida eterna, a morte que está sendo falada em consequência ao salário também é a morte eterna. É o mesmo texto que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E a dádiva do Filho ter vindo é para que todo aquele que nele crê não venha perecer. O perecer é a mesma coisa, é aniquilar, deixar de existir, fazer com que a pessoa realmente seja aniquilado por completo. Logo, ele descreve no final: não para todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. E agora, diante dessas escolhas, como diz o hino, né? Meu amigo, hoje tu tens escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Libertar, irmãos, da prisão do pecado. Libertar daquilo que deixa a pessoa em uma condição de viver para esta vida. O próprio texto de Romanos, não só no capítulo 6, mas do capítulo 5 até o capítulo 8, ele faz esse contraponto entre vida eterna e morte eterna. E no capítulo, o verso que antecede, o verso 21, ele faz menção à vida eterna também. Então, assim, aqui eu entendo que haverá vida eterna ou morte eterna. Deus considerará eternidade para os dois lados, quer seja para a vida com Ele, quer seja para uma vida sem Ele. Se eu hoje escolho uma vida com Deus, eu quero buscar e viver para a vida eterna que Ele quer me conceder. Do contrário, eu viverei sem essa vida. E é quando ele fala assim, o dom gratuito de Deus, a vida eterna, irmãos, é um dom, é uma dádiva de Deus. Nós não merecemos a vida eterna. Ele nos concedeu pela graça que nos foi dada através de Cristo e sua morte na cruz. O meu apelo hoje é o que Moisés falou ao povo de Israel. Eis que tenho proposto, ou posto diante de vocês, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí ele fala, escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Que nós possamos escolher a vida todos os dias. Que a nossa vida hoje seja uma vida de escolha para a vida eterna que Cristo quer nos dar. E ao viver nessa escolha, possamos fazer valer a vontade do Senhor para a nossa vida. Que Deus, portanto, nos abençoe e que nós possamos optar por essa eternidade que Cristo quer nos conceder. Oremos ao Senhor.
Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela dádiva tua a nos conceder a vida eterna. Cristo veio nos dar esta vida e possamos vivê-la para unicamente honra e glória do teu nome. Que as nossas escolhas, que as nossas afeições, que as nossas decisões estejam cativas em Cristo e que essa escolha, Senhor, seja todos os dias e para todo sempre. Perdoa nossos pecados, perdoa quando às vezes escolhemos as coisas desta terra, mas por favor, Senhor, nos resgata, a fim de que possamos encontrar galardão em Ti tão somente. A Tua palavra nos diz que nós não devemos ficar aflitos, mas devemos ficar tranquilos, porque na casa do Senhor há muitas moradas, e essas moradas são para todos os Teus filhos que estão buscando uma vida de santidade. Por isso, nos ajuda a buscarmos esta vida, nos livra, Senhor, do poder do mal, e permanece conosco, suplicamos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Até o próximo estudo. Até logo.